Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Emerson Silva, mais uma vez aí com o segundo vídeo para tirar algumas dúvidas, né? Eu quero primeiramente dizer que não sou dono da verdade, mas eu vou tentar aqui passar a vocês um pouco de conhecimento que eu adquiri da palavra do Senhor, pela misericórdia, né? E pela graça do Espírito Santo concedida a nós. Eu quero aqui, na medida do possível, passar algumas coisas para vocês concernente sobre o Evangelho do Reino. E também falar um pouco aqui, se der tempo, quem irá pregar na grande tribulação este Evangelho do Reino a qual Jesus falou, ok? Então eu quero começar aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 1 em diante. Ok? Vamos lá então. Vamos ver o que Jesus falou aqui aos discípulos concernente a este Evangelho do Reino e também ao fim do mundo. Ok? Vamos lá. Aleluia. Capítulo 24 de Mateus. E versículo 3 a seguir, que diz assim: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo lhes disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai para que não vos assusteis, porque é mister, né? Que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ele está falando do fim do mundo, não tem nada a ver com arrebatamento. Tem pessoas que confundem, né? Porquanto haverá nação contra nação, isso já está acontecendo, né? Reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Quando o Senhor Jesus diz aqui vários lugares, vai ser uma coisa simultânea, ao mesmo tempo. Mas todas estas coisas são os princípios das dores, como se uma mulher tivesse com dores de parto, não é mesmo? Vamos lá, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. De que período o Senhor está falando aqui? Ele está falando aqui primeiramente para os judeus, porque a ira de Deus vai ser derramada sobre os judeus. O reino, o Evangelho do Reino, é pregado aos judeus. A igreja, ao povo gentílico, que somos nós, é o Evangelho da graça. Já vou explicar sobre isso aí, ok? Então aqui, o Senhor já está tratando aqui das coisas do tempo do fim e não do fim do mundo. O tempo do fim será onde a ira do Senhor será derramada sobre o povo judeu e também a todos que ficarem no arrebatamento da igreja, que vai se abrir o período da grande tribulação, que é de 7 anos. E é disso que o Senhor Jesus está tratando aqui. Porém, o Evangelho do Reino, que foi pregado ao povo de Israel, aos judeus, onde Jesus pregou o Evangelho do Reino, João Batista pregou o Evangelho do Reino, apóstolo Paulo pregou também um pouco este Evangelho do Reino ao povo judeu, mas também pregou o Evangelho do Reino principalmente ao povo gentílico, né? Tanto é que eu quero aqui abrir um parênteses, que quando o apóstolo Paulo ganhou Tito e Barnabé, diz ali em Gálatas capítulo 2 em diante, que ele trouxe em Jerusalém como se fosse um troféu, né? Está aqui, ó, o Evangelho não é só para os judeus, também é para o povo gentílico. O que é um povo gentílico? É povo que não é da descendência dos judeus, israelita. Somos nós. E ele ganhou Tito e Barnabé, que não é descendente de judeu. E chegou lá como um troféu, alegre, contente, que tinha ganhado Barnabé e Tito para o Senhor Jesus. E houve uma grande contenda, inclusive com o apóstolo Pedro. E o apóstolo Paulo disse que teve que resistir Pedro na cara dele, porque o homem era irrepreensível, era teimoso.
Mas graças a Deus que o apóstolo Pedro depois veio a entender o evangelho da graça, o evangelho da salvação, não era somente para os judeus, mas também para o povo gentios, né? Para outros povos, outras nações. E tanto é que a prova é que o apóstolo Pedro depois ganhou Cornélio. Cornélio era italiano, tá? Cornélio era italiano e estava morando em Jerusalém naquele período, tá? E toda a casa de Cornélio ouvindo o evangelho pregado pelo apóstolo Pedro, que foi chamado à casa de Cornélio para fazer uma explanação da palavra, para que eles viessem entender a palavra, diz a palavra do Senhor que toda a casa de Cornélio, também os filhos, os amigos que estavam ali presentes, aceitaram Jesus como Salvador, aceitaram aquela pregação. E no momento que estava sendo explanada o Evangelho da Graça, desceu sobre eles o Espírito Santo e todos eles falaram em línguas naquele momento e decidiram então se batizar nas águas. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui o texto então, no versículo 7. Vamos lá. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, espécie de terremotos em vários lugares. Vai ser simultâneo, como eu já falei. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Okay? Vai ser uma perseguição terrível. Diz a palavra do Senhor, eu vou resumir aqui, que o anticristo vai fazer um pacto de aliança com os judeus, né, após o arrebatamento da igreja. Esse período chamado Grande Tribulação é de 7 anos. E esse pacto será rompido após 3 anos e meio, na metade da Grande Tribulação. E aí então vai ser uma perseguição terrível, tanto para judeus, como também para aquelas pessoas desviadas do Evangelho, ou pessoas que não quiseram saber de Jesus, não quiseram nem sequer ouvir a sua palavra, deram as costas para Deus. Esses vão passar também o período da grande tribulação, onde o Senhor vai derramar sua ira sobre a terra, como está também escrito em Isaías, capítulo 13 e verso 13, ok? Continuando aqui. Neste tempo, muitos serão escandalizados, no versículo 10, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, nesse período da grande tribulação. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 13, e é esse que eu quero abrir um parênteses. Diz assim, versículo 13 e o 14. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seja, até o fim da grande tribulação. Porque aí entra o período milenar, que eu vou também tentar explicar aqui, que são 1000 anos de paz sobre a terra, ou seja, depois que Jesus arrebatar a igreja, que será antes da grande tribulação, com certeza, eu não tenho dúvida disso, tá? E depois eu posso até falar um pouquinho por quê. E Noé foi livrado do dilúvio com sua família. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Elias foi arrebatado antes do cativeiro babilônico. E a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. O Senhor não permitirá que a noiva dele fique nas garras do diabo. Ok, pessoal? Então quem prega aí que a igreja vai passar pela grande tribulação, engana-se. A igreja está passando aí o período das dores, né? Das dores. Mas quando essas dores de parto se multiplicar de tal maneira que o Senhor vai derramar a ira dele sobre a terra, o Senhor vai tirar a noiva dele daqui. O Senhor, ele é cavalheiro. Ele não deixará a noiva dele aqui padecendo nesse caos, né? Onde muitas pessoas vão ser martirizadas. Não tem um ditado que diz que hoje muitos vêm pelo amor, mas que amanhã poderão vir pela dor? Pois é, muitos nesse período vão vir pela dor. Terão que ser martirizados e negar a marca da besta, que vai vir aí, né? O microchip já está em fase de teste.
E então aquele que negar a marca da besta e não adorar a imagem, o seu nome, e não negar o nome de Jesus, então vai ter direito a ser salvo. Vão ser martirizados, torturados. Mas, meu querido, meu desejo é que você não esteja aqui neste período, porque vai ser um período de muitas dores, muitas aflições. O Senhor Jesus diz aqui, Evangelho de Lucas, né? Evangelho de Lucas. Deixa eu ver se é o Evangelho de Lucas. O Senhor ele diz na sua palavra, né, que não haverá aflições maiores do que estas, como nunca já houve. Ele diz na sua palavra que já haverá, que nunca houve uma aflição tremenda como esta, né? Encontrei aqui, estava procurando aqui, mas é em Mateus 24 e o 21. Diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então a grande tribulação, para quem ficar, eu não pretendo ficar não, vai ser terrível, pessoal. Você que está desviado, que está me ouvindo agora, peça perdão pelos seus pecados e aceite a Jesus, volte para Jesus. Volte para Jesus enquanto há tempo, porque amanhã poderá ser tarde demais, tá? Continuando aqui, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, né? Ou seja, nos 4 cantos da terra, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. O fim da grande tribulação e após o milênio, o fim do mundo. Ok? É um copinho d'água, isso aqui tá. Então eu quero explicar agora sobre o evangelho do reino. O evangelho do reino é um evangelho para os judeus, para o povo israelita. Esse evangelho Jesus pregou sobre ele, né? E João pregou. Lembra que João pregava e dizia: arrependei-vos, raça de víboras, porque o reino dos céus já é chegado. Depois o apóstolo Paulo também pregou o evangelho do reino, mas pregou também o evangelho da graça, tanto aos judeus como também para o povo gentílico. Então, Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Depois saiam pela Judéia, pelos confins da terra, né, para pregar este evangelho, e quem crê em mim e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Então, neste momento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala sobre isso, que o Espírito Santo desce sobre a igreja, sobre os apóstolos. É o sinal que Jesus disse a eles que cairia sobre eles, que eles seriam selados e revestidos desse poder, e que então era para eles sair a pregar este evangelho até os confins da terra. Então o evangelho do reino ficou suspenso, e agora os apóstolos começam a pregar o evangelho da graça. O evangelho da graça é esse que traz salvação, tanto para os judeus, como também para povos que não são judeus, que a Bíblia chama de povos gentílicos, para os gentios, que somos nós, né? Porque nós não somos descendentes de judeus. Inclusive, como eu já falei, quando o apóstolo Paulo ganhou Tito e Barnabé, houve um tumulto tremendo em Jerusalém, né? Porque o apóstolo Pedro e os demais ali que eram judeus achavam que o evangelho da graça era somente para o povo judeu, e não é. É para povos de várias nações e línguas, né? E graças a Deus que depois o apóstolo Pedro veio entender esse significado da salvação. Então, meus irmãos,
Até nos dias de hoje é pregado este evangelho da graça, e o evangelho do reino ficou suspenso no momento que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Foi a inauguração, né? O início, o marco, onde se iniciava ali a igreja do período da graça. Abriu-se então a porta da graça e a lei passou, né? O período da lei mosaica passou. Jesus cumpriu toda a lei de Moisés, até na morte e ressurreição. Depois então, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, que era o sinal profetizado por Jesus, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, então saireis para pregar o evangelho a todas as nações, a todos os povos, né? Aí então abre então a porta da graça, que é pregada até hoje. Esta porta da graça, que já é pregada há 2000 anos, ela se fecha no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja. Então acaba ali o período da graça e abre o período da grande tribulação, que será tanto para os judeus como também para a igreja que ficar no arrebatamento, infelizmente. E vai ficar muito crente aí, viu? Crente que estão dormindo, crente que estão viciados na pornografia, pastores corruptos, né? Eu também sou pastor, mas que Deus tenha misericórdia, meu irmão. Que a corrupção não está só no governo, não, mas está nas igrejas, né? Pastores pedindo dinheiro em troca de bênção, em troca de milagre, em troca de prosperidade. Tome cuidado, meus queridos. Tome muito cuidado, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. O sábio Salomão, né, o rei Salomão, escreveu um provérbio que diz: tendo o que comer e o que vestir, estejais contente. A Bíblia também diz que o que se apressa a enriquecer cai em ciladas perniciosas e muitos males, engano. Tome cuidado, né? Então, meus amados, o Evangelho do Reino foi pregado até esse período, ficou suspenso. No momento que a igreja subir no arrebatamento, tornará a ser pregado então este Evangelho do Reino, e que entra milênio adentro. No período da grande tribulação, nos 3 primeiros anos e meio vai ser 1000 maravilhas, né? Mas o problema vai ser quando Israel, os judeus, rompeu o pacto com o anticristo, porque os judeus estão esperando o Messias, que eles vão achar que é o Messias verdadeiro, mas não é, né? Será o falso, o anticristo. Eles vão assinar um acordo de paz no período quando se iniciar a grande tribulação. Dias após ali, eles vão assinar um acordo de paz com o anticristo, que será um líder político, tá? E ele já está por aí. Eu já tenho uma opinião formada sobre isso, mas não vou falar aqui para não gerar polêmica, né? Que uns são a favores e outros contra, mas ele já está aí, tá? Tem alguém aí que já falou no nome dele aí no YouTube. Porém, ele não foi manifestado ainda, porque a igreja, o sal da terra, que conserva essa terra imunda, podre, que é a igreja, o sal da terra, Jesus disse: vós sois o sal da terra, que está conservando esse mundo caótico, ainda está aqui. Mas no momento que Jesus tirar o sal da terra, que é a igreja, que é eu e você, esse mundo vai ficar podre, meus amigos. E outra coisa, e aí então diz a Bíblia, que ele será manifesto para o mundo, para as nações. Mas ele já está aí. Ele não foi manifesto para as nações. Não foi eleito ainda como líder da ONU. Mas logo que a igreja subir, ele vai ser eleito líder da ONU e vai reger as nações. E ele tem sangue judeu na veia. Tá? Tem sangue judeu na veia. Porque senão jamais Israel, os judeus, vão aceitar ele como Messias. Tá, pessoal? Então ele tem que ter sangue judeu nas veias. Tá? E não vem do povo árabe, não. Tá? Não vem do povo árabe, não, porque jamais Israel vai fazer um acordo de paz com os árabes. Esse povo aí, o Alcorão, a Bíblia deles manda matar os judeus, né? Então é meio complicado aceitar essa hipótese, né? Mas eu creio que ele virá
dos romanos, virá da Europa. Tito, depois de 70 anos depois de Cristo, ele derrubou o templo de Jerusalém e matou muitos judeus. Foi uma espécie de anticristo, né? E ele era romano. Então, lá em Apocalipse fala de um pequeno chifre, um país muito pequeno da Europa que vai ter um lá que vai se levantar, vai se tornar grande. E que 10 nações da Europa vão se aliar a ele. A Alemanha, a Itália, a Grécia, antecipou as eleições para presidente agora para setembro. E acredita-se que já é para eles fazer uma aliança com essa pessoa, tá? Então, pessoal, quando abrir a porta da grande tribulação, é que será pregado o evangelho do reino. Agora, nesse período, primeiros 3 anos e meio vai ser tranquilo, mas quando ele romper o pacto com Israel, ele vai perseguir os judeus, vai matar os judeus, vai matar muito cristão também, tá? Não é à toa que os muçulmanos invadiram aí agora o Brasil, né? Michel Temer e companhia receberam milhões de reais para deixar os muçulmanos entrar no Brasil, e eles vão causar um caos aí, viu? Agora, no momento ainda não, que são a minoria. Mas a hora que eles tomar conta aí, meus irmãos, se preparem, viu? Vocês que ficar aqui na grande tribulação, vai rolar cabeça. Que Deus tenha misericórdia, meus irmãos. Se apegue com Deus agora, enquanto ainda há tempo. Então, querido, quem é que vai pregar na grande tribulação? Será que é os crentes que ficar? Pode ser, mas eles vão ter que pregar escondido, né? Mas a Bíblia dá aqui, ó. No momento que Jesus arrebatar a igreja, olha o que vai acontecer. Depois destas coisas, Apocalipse capítulo 7, vi 4 anjos que estavam sobre 4 cantos da terra. 4 cantos da terra. Retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, olha só, da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo. Quem é esse anjo que vai subir da banda do sol nascente, hein? E que tem o selo de Deus, do Deus vivo? É o próprio Jesus, né? É aquele que nos batiza com o Espírito Santo. É aquele que nos sela com o Espírito Santo. Como está escrito ali em Efésios capítulo 1, verso 13, né? Que o apóstolo Paulo falou aos Efésios, que a igreja de Éfeso, que o Senhor nos selou com o Espírito, que é o penhor, né, da glória de Deus, que colocou o seu selo em vaso de barro, que somos nós. Somos considerados um vaso de barro, que fomos feitos do barro, não é mesmo? Veja bem, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores até que hajamos assinalados, ou selado em outra tradução, na testa, os servos do nosso Deus. Eu ouvi o número dos assinalados, que eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, me desculpem aí os irmãos testemunha de Jeová. Eu tenho muitos amigos aí, né, que são dessa denominação, que dizem que só vai ser arrebatado os 144.000. Esses 144.000, eles vão pregar após o arrebatamento da igreja. A igreja não vai passar pela grande tribulação. E o Senhor vai selar com seu Espírito, com o dom da palavra, dom de revelação. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus e caiu de costas? Ele ficou cego por algum momento, por alguns dias. O Senhor diz: vai à rua direita, e lá tem um servo, né, Ananias, que vai interceder por ti, curar toda essa cegueira. Ele logo recebeu o dom da palavra,
teve instruções, é claro, mas era um homem já estudado, que estudou aos pés de Gamaliel toda a lei de Moisés, todo o Antigo Testamento. Era um homem já que falava vários idiomas, né? Era um missionário que Deus escolheu para pregar às nações a palavra do Senhor, glórias a Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele recebeu esse selo, o Espírito Santo, ele escreveu várias epístolas aqui por inspiração divina, meus irmãos. É o Espírito Santo, esse a qual nós somos selados, que nos inspira para pregar, para trazer as boas novas, né? Então, diz aqui que o Senhor vai selar 144 mil, e eles são da onde? Das 12 tribos de Israel. Eu pergunto, tem algum testemunha de Jeová por aqui no Brasil que é judeu? É meio difícil, meio complicado, né? Eles dizem que só os anciões deles que vão ser arrebatados, coisa e tal. Mas aqui diz que é das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, ok? Aí ele vai falando da tribo de Judá, havia 12 mil assinalados, ou selados, da tribo de Ruben, 12 mil, olha o nome das tribos aqui, ó. Vamos pular lá para o versículo 9. Então, veja bem, irmãos, esses aqui, esses 144 mil, é que vão pregar na grande tribulação o evangelho do reino. E vão dizer para Israel e para as nações que ficarem, que aquele que está querendo se assentar no trono como se fosse o Messias, é o falso Cristo. Arrependei-vos e voltem-se para o verdadeiro Messias, o Cristo, a qual vossos pais crucificaram e mataram no madeiro há 2000 anos atrás, mas que ressuscitou o terceiro dia e está vivo. Arrependei-vos e aceitem ele, porque o reino de Deus está aí, né? Está sendo derramada sobre vós a ira de Deus. O reino de Deus está aí. Então é mais ou menos isso que vai ser pregado nesses dias, tá? Então, será que eles vão ganhar pessoas para Cristo nesse período? É claro que vão. Olha só. Versículo 9. Depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas mãos. Uma multidão inumerável que ninguém podia contar. É claro que é uma hipérbole, né? Mas é uma multidão grande, viu? Não é só os 144 mil que serão salvos nesse período, mas uma grande multidão que eles vão ganhar para Jesus. Meu irmão, o que vai acontecer com esses 144 mil? Eu não vou entrar em detalhe, né? Já passou 27 minutos, 28 quase. Mas a Bíblia diz que esses 144 mil assinalados terão o selo de Deus na fronte e o seu nome. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz aqui em Apocalipse. Tá? É no nome do Pai e do Filho. Tá? E os dois são um, né? A unidade do Espírito Santo, de Deus, da Trindade. E outra coisa, eles serão castos, não terão desejo por sexo, serão castos, não castrados, castos. Não vai dar nem tempo de pensar em fazer sexo, em desejos da carne, não. Eles vão só, quando ele receber esse selo, perceber que o verdadeiro Messias foi crucificado há 2000 anos atrás, eles vão pregar o evangelho do reino e dizer, ó, esse que está aí, que está sendo apresentado aí às nações, é o falso Messias. O verdadeiro foi crucificado, mas ressuscitou. E aquele que não negar o seu nome será salvo. Ok? Então, aonde que muitos serão martirizados nesse tempo, serão atormentados, serão presos e serão mortos. Inclusive, ó, degolados, diz aqui em Apocalipse. Aqueles que não negarem Jesus. Aqueles que não receber, ó, o microchip na mão direita ou na fronte. Por que na fronte? Porque muitos vão perder o braço em acidente de carro e etc, etc. Então vão ser chipados aqui. Meus amados, eu quero encerrar aqui esse vídeo. Espero que você tenha gostado.
Se tiver aí alguma dúvida que eu possa ajudar, pode escrever aqui embaixo. Não esqueça de dar um joinha e se inscrever no meu canal e indicar esse canal para os seus amigos, ok? Em breve eu gostaria de estar aqui ministrando ao vivo para vocês, tirando todas as dúvidas que vocês venham a ter concernente ao tempo do fim, ok? Espero ter ajudado em alguma coisa. Muito obrigado, que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, dobre o seu joelho e confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Muito obrigado e a paz do Senhor.